Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí em João capítulo 4, versículo 31. Diz assim: nesse interim, vocês sabem qual é esse interim, né? Quem lembra? Do que Jesus está falando? Deixa eu contextualizar você. Jesus tinha acabado de ter uma conversa com a mulher na beira do poço, a mulher samaritana, e explicou para ela algo que nós chamamos sobre tricotomia. Que trem é esse, tricotomia? É um dos textos que nós olhamos e descobrimos quando Jesus fala que o homem, ele é triuno. Ele tem, e como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos 3 elementos em nossas vidas: corpo, alma e espírito. Amém? Compreende isso? Jesus dá uma aula nesse capítulo 4 para essa mulher sobre tricotomia, falando para ela de uma sede que ela tinha, de uma água que ela buscava, num poço, quando na verdade ela queria saciar uma sede do Espírito. E Jesus declara a essa mulher: olha, eu tenho uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais. Essa sede sua vai acabar. E esse foi então o diálogo de Jesus. Essa mulher saiu, trouxe um monte de gente para ouvi-lo. Ela se converteu e aí, nesse interim, chegam os discípulos de Jesus. Né? É exatamente nesse ponto que a gente está da história. Fala assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Porque eles tinham ido comprar pão. Deixaram Jesus na beira do poço e foram buscar alimento para Jesus, foram buscar pão para Jesus. E quando voltaram, viram já aquele tumulto todo, um monte de gente que tinha ido ter com Jesus, que foi o desenrolar daquela história da beira do poço. E o tempo passou e os discípulos não entenderam nada, mas sabiam de uma coisa: Jesus estava com fome. Pelo tempo que eles foram buscar o pão e voltar, e ele ainda ficou ali trabalhando, então já se preocuparam, né? Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Eles ficaram... Jesus falou assim: bom, eu só tenho uma comida para beber, para comer, e vocês não conhecem. E eles ficaram pensando assim: ué, então já deram comida para ele. Alguém trouxe essa galera aí, alguém trouxe um pão para ele comer aí, né? Um cachorro quente, uma esfirra do Habib's, que é mais fácil de pegar, né? E aí disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repete comigo assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? É interessante porque quando a gente pergunta para qualquer cristão como você se alimenta, essa é uma pergunta que a gente faz às vezes. Grupo caseiro, às vezes a gente está conversando: como é que você se alimenta? E aí a primeira resposta que eu ouço é assim: eu me alimento da palavra. Sim ou não? Se eu perguntasse para você como você se alimentava, o que você me responderia? Eu me alimento da palavra. Eu vejo às vezes, conselhos assim: você precisa se alimentar, amado. Você precisa ler a Bíblia, se alimentar da palavra. Isso é verdade? É. Mas não é toda a verdade. Por quê? Porque eu conheço pessoas que conhecem a palavra. E conhecem bem.
ensina, são mestres na palavra, mas não são alimentados. Porque simplesmente conhecer a palavra não quer dizer absolutamente que você está alimentado. Porque Jesus declara que o que alimenta, o alimento dele, não era simplesmente a palavra. Era o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do meu Pai. E o quê? E realizar a sua obra. Esse era o alimento de Jesus. Eu posso te provar isso assim. Vocês lembram quando os magos chegaram do Oriente e Jesus ia nascer? Essa história todo mundo conhece. Não é verdade? Sim ou não? Não é isso? Fala até que eram os reis magos, mas não eram reis, eram só magos. Tem um monte de história que o pessoal fala no meio do caminho, né? Aquela historinha do presépio. Tem até nome, né? Mas eles vieram guiados por uma estrela. Porque eles sabiam que naquela época iria nascer um rei. E eles chegaram para Herodes e perguntaram: onde vai nascer um rei? Eles sabiam que era naquela redondeza ali. E aí eles foram perguntar para quem? Para o rei. Onde é que vai nascer um rei? E ele olhou assim: rei vai nascer, pensou logo, né? Não tem mulher grávida minha nenhuma. Tem alguma coisa errada. Por que vocês estão falando isso? E aí eles: não, porque as estrelas dizem que vão nascer um rei. E aí ele pega e chama todos os conhecedores da época, todos os religiosos da época. E eles chegaram lá, alguns, e abriram as Escrituras, conheciam as Escrituras. Estava escrito assim: e tu, Belém, de maneira nenhuma será pequena, porque de ti virá o rei. E eles falaram: não, vai nascer um rei. E falaram até onde o rei ia nascer. Onde era? Belém. Eles conheciam. Mas nenhum deles foi lá adorar o menino. Nenhum desses estudiosos, só os que foram guiados pela estrela. Então, o fato de você conhecer a palavra não quer dizer absolutamente que você esteja alimentado. Entende isso? Não quer dizer que você esteja alimentado. Por quê? Porque o alimento está em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Quando é que eu vejo alguém alimentado? É quando eu vejo alguém praticando aquilo que Jesus ensinou. Aquilo que Jesus ensinou. E tenho tido alguns conflitos, tem algumas coisas que conflitam a gente. Por quê que conflitam? Porque para quem tem entendimento e tem o dever de ajudar cada um a fazer a vontade do Pai, imagina o conflito que é você conhecer um monte de gente que conhece a palavra, que professa o nome de Jesus, que diz que é cristão, que busca a salvação e busca também o favor do Senhor. Porque todos aqueles que se aproximam do Senhor com fé, todos nós também queremos receber dele, sim ou não? Porque no Senhor tem promessas para serem realizadas nas nossas vidas, e diz que em todas as promessas do Senhor, de Deus, escritas na Bíblia, tem em Jesus o sim das promessas. Então, em Cristo, eu sou portador de todas as promessas do Pai. Entende isso? Eu posso olhar para cada promessa escrita na Bíblia sobre a minha vida, daquilo que Deus falou, e eu posso reivindicar, eu posso falar: Senhor, é promessa tua. Eu quero. Eu quero. Eu lembro de um irmão que queria ser batizado no Espírito Santo, ele abria o texto e conversava com Deus, falava assim: Senhor, aqui, tu prometeu, tu falou, e eu quero receber. E ele insistiu até que recebeu. E recebeu tão forte que o dia que ele foi batizado no Espírito Santo, passou o dia inteiro falando em línguas, ninguém fazia ele parar. Era doideiro o negócio. Mas porque
todas as promessas na Bíblia têm o sim em Jesus Cristo. Você sabia disso? Não, né? Sim ou não? Daí nós podemos olhar para as promessas e podemos falar: Senhor, cumpre a tua promessa. A cada dia você pode reivindicar do Senhor. Porém, não tem só promessas, também tem demandas. Não é assim? Toda promessa, ela tem um contraponto. Aí tu vai lá na Bíblia, tu vai olhar as promessas. Eu quero ter vida longa. Aí vou lá e tem. O Senhor me prometeu. Aí eu vou lá e está escrito: honra teu pai e será o quê? Prolongado os teus dias sobre a terra. Né? A promessa, ela tem sempre uma contrapartida. Porque tem sempre algo que eu tenho que fazer. Não é assim? E aí nós vamos olhando as promessas e olhando também as contrapartidas. Porque não dá para a gente pegar o evangelho e ficar só com o lado dele. Eu quero só as bênçãos, as benesses do Senhor. Mas eu não quero nenhuma demanda na minha vida. Aí Jesus deixou de ser o Senhor da tua vida, ele deixou de ser o centro de tudo. Ele passa agora a ser simplesmente o Papai Noel. É aquele que você faz o teu pedidozinho, bota lá na janela e ele passa de noite lá. Ele não é o Papai Noel, ele é o dono. Ele tem um objetivo. Ele tem um querer. Ele nos alcançou com um propósito. Deus tem propósito na minha vida e tem propósito na tua vida. Ele quer que nós deixemos essa nossa natureza pecaminosa, essa nossa independência que nós alcançamos graças à serpente no Éden e a infrutífero trabalho de Adão e Eva na raça humana. Querendo ser conhecedor do bem e do mal, querendo ser igual a Deus, tomando o caminho de Lúcifer. Então, essa herança que nós tomamos naquele dia, o Senhor quer que nós deixemos ela de lado. Porque Ele quer transformar o que somos. Por um motivo, amados. Eu vou te falar qual é o motivo. Nós não somos felizes da maneira que somos. Não somos. Nós só somos felizes quando somos transformados de glória em glória à medida que vemos Jesus. Porque a felicidade só está em Jesus. Eu encontro pessoas, como na música do Papai Noel, rico e pobre, esperando o Papai do Céu sempre vir, e infelizes, tanto ricos quanto pobres. Porque a felicidade, ela está em Jesus. A felicidade está quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dEle. Aí você é preenchido, nada te falta. Quando Jesus consegue, de fato, ser o pastor da tua vida, aí você pode falar igual Davi. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Não vou ter falta de coisa nenhuma. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? As nossas caminhos errados, as vezes que nós nos contendemos com Deus, lutando para fazer a nossa vontade, vai nos tornando pessoas infelizes, necessitadas, irascíveis, sem amor. Mas quando nos humilhamos e nos colocamos debaixo da palavra do Senhor e falamos, nós queremos fazer a vontade dEle, aí o dia da felicidade chega. O dia da alegria chega.
esse dia sempre vai chegar em nós. Porque Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. Entende isso? Eu conheço pessoas pelo caminho que a gente dá a vontade de Deus para a vida da pessoa. Fala, amado, olha, o que Deus quer que você faça é isso aqui. Ó. Deixa o mal. Porque o reino de Deus é assim. Vou falar para você memorizar na tua mente, catequese. Né? Se alguém um dia te perguntar assim, o que é o reino de Deus? Como vivê-lo? Aí é simples. São 3 passos também. Deixar o mal. Fala, deixar o mal. Deixar o mal. Então, tudo que é mal eu tenho que largar, tenho que abrir mão dele. Só isso? Não. Eu tenho que fazer o bem. Então é deixar o mal e fazer o bem. Deixar a mentira, falar a verdade. Deixar de roubar, trabalhar. É sempre assim. Só isso? Não. Suportar o mal. Sofrer a injustiça. Essa aí é a mais difícil. Essa aí é a mais difícil por quê? Porque na nossa cultura evangélica, a minha vitória tem sabor de mel. É a cultura evangélica. A minha vitória tem sabor de mel. Se tento destruir-me, zombando da minha fé e até. Essa é a cultura que chega onde eu só sou vencedor. Onde eu não posso dar a segunda face. Onde eu não posso andar a segunda milha. Onde eu não posso virar as costas para ser apunhalado novamente. Aí o reino de Deus nunca se completa em nós. Compreende isso? Sim ou não? Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou e deu sua vida por ela. Pensa aí, quantas vezes você não quis amar porque não estava de acordo com o que você queria. Mas como é que Jesus amou? Ele deu a vida. E como é que era a igreja? Hein? Como é que era a igreja na época? Que Jesus morreu? Nem tinha, filho. Tinha fugido todo mundo. Não havia um justo, um sequer. Não havia ninguém que fizesse o bem. Mas mesmo assim ele morreu. Compreende a tua missão? Mais engraçado é que quando Pedro fala com a mulher, ele usa a mesma analogia. Mulheres, seja sujeita aos seus próprios maridos como ao Senhor. O que a gente não percebe é que ele está escrevendo assim, começa assim, semelhantemente. Da mesma forma que ele está falando com os servos. Seja sujeito aos vossos senhores bons e maus. Porque se alguém sofre injustamente, é agradável a Deus. Agradável a Deus. Por quê? Porque Cristo também padeceu injustamente por amor a você. É a mesma relação. Ou seja, tudo converge em olhar para Jesus e saber o que ele faria e o que eu tenho que fazer. Amém? Entende isso? E aí, eu só peguei essa carona por quê? Porque tudo que fazemos, o Senhor tem que ser glorificado na nossa vida.
Tudo que precisamos e necessitamos é fazer a vontade do Pai. Queremos ser discípulos alimentados. Mas como é que eu me alimento? Fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai hoje para você pode ser se humilhar, pode ser sofrer o dano, pode ser ter que amar aquele que não quer ser amado, pode ser ter que andar uma milha a mais, como pode ser dar a segunda face, porque Ele está forjando o teu caráter. Ele está querendo que você saia a pessoa melhor do outro lado. Consegue entender? Ele está trabalhando contigo, por quê? Porque as mãos de Deus, elas não param de trabalhar hora alguma conosco. O Espírito Santo trabalha dia e noite para formar em nós o caráter de Jesus. E aí eu queria usar o slogan, é assim que fala? Obrigado. Eu queria falar o slogan da Universal. Pare de sofrer. Para de sofrer, amado. Mas não é para de sofrer e vem para o Papai Noel, não. Para de sofrer e faz a vontade do Pai. Se submete à palavra do Senhor. Tira de você o tormento. Busca a paz. Busca se entregar para aquele que pode solucionar todas as coisas. Porque quando fazemos a vontade do Senhor, arrumamos um aliado na nossa guerra. Para de lutar sozinho. Quer parar de lutar sozinho? Luta com Deus. Mas como? Se submetendo. O exemplo que nós temos disso é de Jesus. Jesus não lutou com homem algum, embora Pedro quis. Pedro puxou a espada lá, cortou a orelha lá, soldado. Jesus falou, Pedro, guarda a tua espada. Aquele que luta pela espada, vai morrer pela espada. Está entendendo isso? Aquele que luta pela sua própria força, vai encontrar o quê? Vai viver pela sua própria força. E aí, por que é comum a gente encontrar um monte de crente assim, estou cansado, estou esgotado. Pastor, eu não aguento mais. Aí eu, glória a Deus. Que bom que você não aguenta mais. Então vamos lá. Para de lutar. Para de sofrer. Faz a vontade do Pai. Ela é boa, perfeita e agradável. Se submete ao que Ele falou e deixa Ele fazer a tua história. Porque nele está contido o sim de todas as promessas. É nele que você vai encontrar a vitória. Mas é muita humilhação, mas é exatamente por aí que vem a exaltação. O que se humilha vai ser exaltado. Mas o que se exalta vai ser humilhado. Entende? Para de lutar. Estabelece a tua vida nele. Fala, Senhor, eu pertenço a Ti e vou fazer a Tua vontade. Se eu tiver que me humilhar hoje, não vou me humilhar. Se eu tiver que sofrer hoje, Tu vai estar comigo no meu sofrimento. E eu vou sofrer tranquilo. Por quê? Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã contigo. Entende isso? Não para. Não desista. E não lute com teu braço forte. Lute com as armas corretas. Luta com as armas do Senhor. E aí a gente vai ver dias simples, felizes como o de hoje.
olha assim e fala, meu Deus, que legal, né? Mas não sabe que lá atrás teve uma renúncia, teve um se submeter à palavra do Senhor, teve um abrir mão, e aí o fruto disso é o Senhor satisfazendo o desejo do coração. Entende isso? Então se alimenta. Se alimenta do Senhor. Se alimenta da forma correta. Se alimenta de verdade. Tenha músculos espirituais. Exercita a palavra. Essa semana eu estava lendo uma apostila, e aí um irmão, foi muito engraçado, porque a gente vem lendo a apostila, né, conferindo, estudando, todo mundo junto assim, e bateu um texto falando de um assunto, e eu, peraí, lê esse texto aí, abre lá, porque está só a referência da apostila. Esse texto não está certo. Aí quando abriu, o irmão leu, aí falou, não tinha mesmo nada a ver. Era tão engraçado porque o texto era a saudação de Paulo. Não tinha nada a ver com o assunto. Eu vi, está errado, vamos corrigir, vamos achar qual é o texto. Aí achamos, colocamos. Aí o irmão que estava com a gente estudando falou assim, puxa, eu queria ser assim. Eu não consigo. Aí o quê? Decorar tudo da Bíblia, assim, saber onde está o texto, o que está escrito. Aí eu logo entendi o que ele falou. Ele presumiu que quando falou o texto, eu já sabia o que estava escrito no texto. Mas eu não sabia, por isso que eu pedi para ler. Eu só sabia que estava destoado o assunto do local, da referência. Aí eu falei, cara, vou te ensinar certo, então. Vou ensinar você certo. Para você não sair daqui pensando que eu sou a enciclopédia humana, né? Você fala o texto, eu sei que está escrito. Tem gente que acha isso mesmo, né? Tem gente que me liga. Cidinho, onde é que está escrito aquele texto tal? Aí eu, na Bíblia. Procura aí que tu acha. Está exatamente lá. E tem uns, às vezes, que me perguntam o texto que nem tem na Bíblia. Eu falo, não está na Bíblia não, tem que procurar em outro canto. Esse aí tu tirou da tua cabeça. Tem uma outra coisa por aí escrita. Mas eu falei, deixa eu te ensinar uma coisa. Da Bíblia. Não é decorar texto. É ter familiaridade. Familiaridade. É saber o conceito e as vontades de Deus onde elas estão escritas. Aí você se familiariza com o texto. Aí se alguém estiver conversando contigo lá na tua casa e falar assim, bom, aí eu peguei o liquidificador e guardei lá no banheiro. Aí tu, opa. Não, tem alguma coisa errada. Aí o quê? O lugar do liquidificador não é no banheiro, gente. É na cozinha. É mesmo? Então vamos lá procurar. Aí tu vai lá achar o lugar do liquidificador onde ele está. Familiaridade é diferente de decorar as coisas. É ter familiaridade com o assunto. Entende? Aí eu falei, busca se alimentar da palavra. Porque quando você se alimenta dela dessa forma, quando você se submete à vontade do Senhor, quando você quer viver a palavra, quando você quer encarnar a palavra, quando alguém te perguntar por que você faz isso, você fala assim, porque Deus quer assim. Está escrito que Ele quer assim, aí eu me porto dessa forma. Está entendendo? Quando alguém falar qualquer coisa que destoa daquilo, você vai, não, tem alguma coisa errada. Não é isso que Deus fala, não está aí não. Não está aí. Entende isso? Alguém fala para você sobre o juízo de Deus, está onde? Lá em Coríntios 13, aí tudo, não. Eu sei que não, porque eu estou lutando para conseguir amar como está escrito lá em Coríntios 13. Não está, o juízo não está lá, não. Familiaridade. Tenha familiaridade, que aí você vai começando a interagir com a palavra do Senhor. Porque senão seria impossível alguém que é analfabeto fazer a vontade de Deus. Não consegue ler? Não vai se alimentar, não vai morrer de fome. Por quê? Não sabe ler prego. Tem que aprender a ler para se alimentar. Vai demorar. Não é assim. É viver. Quando você vive, você pode até dizer onde está. Está lá na Bíblia. Está aquele apóstolo lá que falou. Escreveu lá, está escrito. E é assim que eu estou vivendo.
Amém? Encarna a palavra. Vive a palavra. Não tenha uma religião que você conhece a Bíblia, sabe onde está o texto. Estou me alimentando porque estou lendo a Bíblia, mas a tua vida não tem nada a ver com o que está escrito. Está pior do que aqueles meninos lá da Etiópia, quando a gente via lá com fome. Você está precisando de alimento, exercitar músculo. Amém? Em nome de Jesus? Podemos orar? Acho que é isso. Quero orar por você. Quero orar por você que precisa exercitar essa palavra. Precisa colocar Jesus no centro da tua vida. Talvez você... Vou falar porque eu sei que Deus faz isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo faz assim. Você chegou hoje aqui e tem sofrimentos dentro de você. Tem expectativas no teu coração. Tem coisas que você precisa solucionar, que você quer ver o Senhor fazer. Tem gente que chegou aqui esperando um milagre de Deus. Fala, Senhor, tu tem que fazer um milagre na minha vida. Fala comigo. E o Senhor está falando contigo. Ele está te dando a solução para a tua vida hoje. Ele está falando assim, se alimenta de mim. Come o verdadeiro pão. Cumpre com a minha vontade. Se submete ao que eu falo acerca de você. Porque geralmente quando a gente quer buscar de Deus uma promessa, uma solução, um milagre, Ele está sempre fora de nós. Nós nunca olhamos para nós, nunca olhamos para dentro. O que eu preciso mudar para que isso se torne melhor? A gente sempre pensa assim, tu bem podia mudar o outro, tu bem podia trazer dali, tu bem podia modificar aqui. Mas nós nunca estamos incluídos nisso. Já parou para pensar nisso? A gente nunca está disposto a falar como Davi, Senhor, me sonda, me conhece e vê se há em mim algum caminho mau. Tem gente que não faz essa oração porque fica até com medo. Não vou nem fazer para não despertar a curiosidade de Deus. Ele está passando despercebido, não vou nem alertar ele. Mas Davi fala, Senhor, sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê o que eu posso mudar. Em outro salmo, Davi fala assim, Senhor, me lembra dos pecados que eu nem conheço ainda, nem vi ainda. Traz a lume para que eu possa me arrepender. Porque possa ser que tenha alguma coisa acontecendo errada e eu nem sei. Mas fala comigo, porque o meu coração é esse, é disposto a fazer a tua vontade. Amém? Para de sofrer. Para de buscar o pão que perece. Porque muita gente busca o pão que perece. Vê a multiplicação dos pães, começa a correr atrás de Jesus, que vai ter pão sobrando o tempo todo. E aí ele olha assim e fala assim, olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando isso, você tem que ter compromisso comigo, você tem que encarnar a palavra, eu tenho que viver em você. Você tem que ser transformado. É você que precisa mudar. É você que precisa se submeter. E aí você vai começar a ver os benefícios de Deus na terra dos viventes. Você vai poder falar como Davi, como foi bom passar pelas aflições, porque o meu coração está mais conformado, mais contrito.
mais alegre. Na angústia, tu me deu largueza. Deus quer transformar você. Eu não sei qual é o problema que você vive hoje, mas eu queria te falar que esse problema, Deus está esperando uma resposta tua, não é dos outros. Talvez você esteja orando assim: Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, meu patrão, meu filho. Muda a minha situação financeira. E Deus está falando assim para você hoje: eu estou tentando mudar você. Estou tentando fazer você amar mais a tua esposa. Entender o que é o amor. Estou tentando fazer você se submeter a uma autoridade que eu coloquei na tua vida. Teu marido. Estou tentando fazer você reconhecer a autoridade do teu pai, para que você seja uma pessoa melhor. Reconhecer a autoridade do teu patrão. Estou tentando fazer você ser grato com aquilo que eu tenho te dado. No teu trabalho. Estou tentando fazer você ser um bom administrador, saber administrar melhor os teus recursos. Estou tentando. Se submete que você vai ver a vitória. Aprende, se alimenta, sai fortalecido para ensinar os outros. Porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Então, que a comida, a sua comida, seja fazer a vontade do teu Pai, para que você possa realizar a sua obra. Amém? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E eu sei que tu estás falando aqui, na manhã desse dia. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram procurar essa resposta. Talvez não a que eu falei. Estavam procurando respostas fora delas mesmas. Mas a tua voz, ela ecoou nessa manhã. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua voz, a tua palavra, ela entre hoje nesses corações, Senhor. E ela produza fruto. Porque eu sou simplesmente aqui um semeador. Estou lançando a tua semente, o teu alimento, para que ele possa produzir frutos nessas terras aqui, nesses corações aqui. E eu quero desde já, meu Pai, amarrar todo passarinho que queira roubar a semente. No nome de Jesus. E quero te pedir, Senhor, que estrategicamente, pela mão do teu Espírito, essa semente caia no lugar bom do coração. E ela produza frutos. Porque nós queremos, Senhor, nos alimentar de Ti. Queremos crescer a cada dia na Tua graça e na Tua sabedoria. Queremos viver familiarizados contigo, Senhor, sabedores que Tu estás conosco todos os dias, como Davi declarou naquele salmo, Senhor. Queremos estar assim. Pai, há pessoas que entraram hoje aqui se achando distantes, longe, falando: eu preciso do Senhor, eu preciso te sentir, eu preciso receber o teu toque. Que a tua palavra hoje seja esse toque, para que cada um possa se familiarizar contigo. Viver todos os dias fazendo a tua vontade. Identificando a tua mão. Identificando o teu mover.
e livrando, Senhor, livrando todos aqueles que pela resistência à Tua palavra estão buscando sofrimento atrás de sofrimento. Que hoje, de fato, seja o dia de parar de sofrer. Hoje seja, de fato, o dia, Senhor, das armas serem colocadas no chão. Seja um dia de rendição. Seja o dia da oração que Jesus nos ensinou a fazer. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. A Tua vontade precisa ser feita aqui na terra. Que possamos tomar posse dessa palavra na manhã desse dia. E nos alimentarmos dela fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.